assim, a minha visão de fora, né? Que eu vi a Né? maneira como o Corinthians cresceu depois da vinda do Ronaldo pra lá, né? Tava na Série B, aí voltou, subiu pra Série A, contratou o Ronaldo e foi uma explosão de marketing. Você acha que faltou ao Flamengo também trabalhar um pouco mais na imagem do Ronaldinho ou o que que aconteceu exatamente? Cara, na verdade, ali aconteceu uma série de fatores, né, que atrapalharam essa passagem do Ronaldinho pelo Flamengo. A principal delas é que faltou profissionalismo ao Flamengo, né, Uhum, na minha visão, assim, de quem trabalhava lá. Porque contrataram um cara, colocaram valores absurdos ali no contrato, né, porque parte do salário dele, se eu não me engano, era pago pela agência que trouxe o Ronaldinho, e essa agência, por sua vez, não tinha, quer dizer, tinha no contrato que tinha que conseguir um patrocínio master para o Flamengo, ou um valor X para o Flamengo, agora eu não lembro exatamente, faz mais de 10 anos. uhum. E aí, tipo, começou um jogo de empurra, entendeu? Porque a empresa trazia alguns patrocinadores, mas pelo fato de não ser o valor que o Flamengo queria, ser próximo, mas não ser o valor que o Flamengo queria, eles acabavam declinando, né, deitando no contrato, entre aspas, né, se aproveitando de uma brecha, enfim, que fazia com que essa agência tivesse que pagar o salário do Ronaldinho. Mas era um salário alto. E aí não pôde, daqui a pouco, não pôde arcar com esse salário, né, o tempo todo, porque obviamente o Flamengo rejeitava quase todas as opções de patrocínio, e o Flamengo começou a pagar, e obviamente o Flamengo não tinha caixa, não fazia caixa Uhum. naquela época para pagar o salário dele, que era altíssimo Pô, para os valores atuais. Para a época, Imagina então, pra pra época então, absurdo. é. É. E aí, tipo assim, eu lembro que tem coisas que eu fico meio assim de falar, mas enfim, vou falar o que eu acho que eu posso falar. Na época do licenciamento do Ronaldinho, por exemplo, no Flamengo, vários produtos de licenciamento, eu que tive a ideia. A Uhum. área de licenciamento, na época, tipo assim, antes do Ronaldinho chegar, eu já pensava, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, já dava as ideias. Sim. E a galera, não sei, vamos esperar e tal, ninguém sabe o que vai acontecer e tal. Falei, pô, mas o nosso chefe, que era o Harrison, já dava como certa a contratação dele um tempão antes. Mesmo antes daquela questão lá das caixas do Olímpico e tudo mais. Aham. Histórica. Tudo isso era só para jogar a imprensa contra. Porque já estava fechado com o Flamengo desde mais ou menos a época que o Ronaldinho deu aquela entrevista no Copacabana Palace, onde ele falou Sim. que o Flamengo era o Flamengo, né? Então ali já estava mais ou menos fechado, ali, já estava praticamente fechado. Então acho que faltou o profissionalismo do Flamengo nessa época, que não era como era hoje. Pra vocês terem uma ideia, o departamento de marketing tinha acho que 7, 8 ou 9 pessoas. Hoje tem 30 ou 40 Nossa, pessoas, e muito ainda é mais. pouco. É. E ainda é pouco. Então, assim, faltou visão de algumas pessoas lá internamente, porque poderia facilmente ter faturado uma grana com o licenciamento para o Ronaldinho. Também faltou um pouco de profissionalismo do Ronaldinho, né? É. Foi um pouco de Ali cada no, lado. no, no futebol. Mas aí, cara, tipo assim, quando foi contratado, o pacote. Você sabe o pacote que veio? Pacote Era um pacote exatamente. Pacote tipo complicado. Adriano. Então Exato. você sabia. Mas se desse espaço para o cara fazer o que ele fazia, ele faria outras partidas como 5-4. Nossa. E, obviamente, a gente ganharia os títulos como o Galo foi campeão, né, No da ano seguinte, né? Libertadores no ano seguinte, com grande participação do Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, eu acho que faltou. Eu lembro que eu fiquei muito mal nessa época, porque eu falei, cara, não é possível que a gente vai desperdiçar. Sim. Quando ele saiu do Flamengo, eu já não estava mais no Flamengo. Mas eu falei, pô, não é possível que a gente vai desperdiçar a passagem desse cara aqui no clube. Eu não consigo acreditar nisso. O Flamengo, na verdade, não estava preparado para receber o Ronaldinho Gaúcho. A verdade é essa. Com Se certeza. fosse hoje,
Se fosse hoje, esquece. Cara, eu ouso Cara, dizer que se não fosse aquele 5-4, talvez ficasse quase apagado, sabia? Porque o Ronaldinho saiu meio chutado, o pessoal querendo dizer que o Ronaldinho era um cara que não se comprometia, ele também saindo meio puto com o Flamengo, meio não, bastante puto com o Flamengo. O que fica do Ronaldinho que eu lembro, cara, além do bonde do Mengão sem freio, essas coisas, é aquele 5-4. E aquele jogo passa, cara, em qualquer lugar do mundo. Você vai ver aquele jogo, que é um jogo espetacular, né? Do Ronaldinho versus Neymar, aquelas reviravoltas. Cara, foi um jogo que eu lembro que eu vi aquele jogo 2 vezes seguidas. Acabou o jogo, eu tava tão extasiado que começou a rolar o VT. Eu vi de novo o jogo inteiro e gritei de novo, cara. O maior jogo da minha vida, sem dúvida, meu irmão. Toda vez que passa, eu paro pra ver. Esse e o da Libertadores, da final. Com certeza. Eu acho que ele ganhou um Carioca, né? A gente ganhou o Campeonato Carioca invicto. Acho que teve o início do Campeonato Brasileiro dele, eu acho que foi 2011, não foi? 2010, eu não lembro agora. Não, acho que foi 2010 mesmo. Não lembro, cara, não lembro. Que o Thiago Neves veio também no mesmo time e tal. 2011. Foi avassalador. Foi avassalador aquele Campeonato Brasileiro, aquele início ali. Nossa, o Flamengo ficou invicto. Ficou invicto um tempão. Um tempão. Então, assim, esse momento foi um grande momento. Achei, cara, foi bom pra caramba. Mas, assim, o Flamengo não era profissional ainda suficiente para receber um cara do tamanho do Ronaldo, entendeu? E aí, enfim, foi isso. Eu falei justamente porque você falou, né, que foi um cara que trouxe o Facebook pro Flamengo. Tipo, para mim já passou uma imagem de que você é um cara visionário e que, tipo, poderia ter sido muito importante nessa época, e você inclusive deu as ideias, né? Só que acabaram não sendo tão aproveitadas. O Flamengo era assustador, né, Cota? Exatamente.